Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos resolver um desafio da Olimpíada Brasileira de Informática. O desafio se chama Chocolate em Barra. Então, mais uma vez, eu vou ler aqui com vocês o desafio. Vamos aqui identificar os pontos-chave da descrição e após isso a gente vai partir para a modelagem da solução, pessoal. Então vamos lá. Ó. Vokiko, ele comprou uma barra de chocolate para suas duas netas, Lúcia e Beatriz. A barra é composta de n linhas e n colunas de quadrados, onde n é sempre um número par. Essa informação que ela é importante, tá? O n é sempre um número par. Em exatamente dois quadrados, que podem estar em qualquer posição na barra, há uma figurinha colada. Vokiko gostaria de dar dois pedaços de tamanhos iguais, um para cada neta, onde cada pedaço ela contém uma figurinha. Mais precisamente, ele gostaria de dividir a barra bem na metade, com um único corte vertical ou horizontal, deixando uma figurinha em cada pedaço, tá? Então, aqui a gente tem alguns casos, tá? A gente tem a nossa barra de chocolate e a posição das figurinhas, tudo bem? Eu separei aqui, pessoal, um desenho para a gente tentar entender essa questão melhor. Então, vamos para o desenho aqui, depois a gente volta para o restante do problema, tá? Então, aqui eu peguei o primeiro caso de teste, que é o seguinte, ó, eu tenho aqui o tamanho da minha barra, tá? Que é o n igual a 4, então eu tenho uma barra aqui 4 por 4. E eu tenho as coordenadas da minha figurinha. Então, eu tenho a coordenada 1, 2, tá? O que ele está dizendo? Significa que a primeira figurinha está na linha 1, coluna 2, tudo bem? E eu tenho as coordenadas 4, 2, significa que a segunda figurinha está na linha 4, coluna 2, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que tentar dividir essa barra de chocolate de forma que cada pedaço fique com uma figurinha. E esses pedaços têm que ter tamanhos iguais. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui, pessoal, é que só é possível fazer dois tipos de corte, tá? Então, vamos lá. Ou eu faço um corte na horizontal, beleza? De forma que fique dois pedaços iguais. Ou eu faço um corte na vertical, de forma que fique dois pedaços iguais. E aí, nesse caso aqui, é possível sim dividir a barra de chocolate, porque eu posso cortar na horizontal, então eu vou ter dois pedaços iguais, onde cada figurinha ela fica em um pedaço, tá? Então, cada figurinha fica em um pedaço. No segundo caso de teste, pessoal, a gente não é possível, tá? Porque o que acontece? Ó, eu tenho aqui uma barra de tamanho 6 por 6 e aí eu só tenho, mais uma vez, duas possibilidades de corte. Se eu tentar cortar na horizontal, as duas figurinhas vão ficar aqui acima do corte. Se eu tentar cortar na vertical, as duas figurinhas vão ficar à direita do corte, tá? Então, nesse caso, pessoal, a gente não vai conseguir, né? A gente tem duas possibilidades de corte e nenhuma delas a gente consegue ter pedaços onde cada pedaço tem uma figurinha. Para resolver esse problema, pessoal, basta, né? E aqui eu separei aqui um caso para ver com vocês aqui, validar o seguinte. A gente vai tentar as duas possibilidades de corte, na horizontal e na vertical. E aí, para facilitar, em vez de a gente verificar se é possível fazer o corte, a gente vai verificar quando não é possível, tá? Então, pensa nesse exemplo aqui, tá? Que eu tenho uma barra de chocolate 4 por 4, tá? Então, vamos pensar na primeira possibilidade. A primeira possibilidade é a gente tentar cortar na horizontal, tá? Vamos tentar cortar aqui na horizontal. Quando que não é possível dividir quando eu faço esse corte na horizontal, pessoal? Vocês concordam que não é possível cortar na horizontal quando as figurinhas elas estão, as duas figurinhas elas estão acima do corte ou quando as duas figurinhas, tá? Elas estão abaixo do corte. Se acontece um desses dois casos, já não é possível cortar na horizontal. Então, partindo aqui para uma condição, deixa eu aqui fazer com vocês, tá? Supondo aqui que o que seria o corte aqui, ele fica na metade, né? Então, a gente vai ter a metade, tá? Eu vou chamar de M, tá? A metade aqui só para facilitar. O M aqui vai significar metade. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, quando a gente tenta cortar na horizontal, a gente basicamente precisa verificar se o x1
ele é menor ou igual a metade e o x2, tá? Que é a coordenada do segundo ponto, ele também é menor ou igual a metade, porque se isso aqui acontecer, pessoal, se o x1 for menor ou igual a metade e o x2 for menor ou igual a metade, significa que a gente está acima do corte, então não é possível, tá? Então aqui a gente está testando o corte na horizontal, beleza? Na horizontal. Ou o meu x1 ele é maior do que o meu m, a minha metade, né? E o meu x2 ele é maior também do que a minha metade. Então, nesse caso aqui, deixa eu aqui fazer com vocês, puxar um pouquinho para cá. Nesse caso aqui, significa que a gente está aqui com as duas, né? Tanto o x1 tanto o x2 são maior do que a metade. Então, as duas figurinhas estão aqui embaixo. Tá? Então, nesse caso, quando eu tento fazer o corte aqui na horizontal, a gente não vai conseguir fazer esse corte, então é impossível. Tá? E quando é que é possível fazer o corte na horizontal? Vocês concordam que basta a gente fazer a condição inversa? A gente usar aqui uma exclamação. Então, se o resultado dessa expressão lógica ela for verdadeira, então significa que a gente consegue fazer o corte na horizontal. Beleza? A gente pode até chamar aqui de pode, né, horizontal. Se o resultado dessa expressão lógica que ela for verdadeira, então significa que a gente pode. Vamos tentar agora o segundo caso, né? Que é o seguinte. Eu vou tentar fazer agora o corte, pessoal, na vertical. Beleza? Vou só colocar aqui um verdinho aqui para ficar melhor. Tá, deixa eu fazer aqui de novo para vocês verem. Vou colocar o verdinho aqui. Aqui vou tentar fazer o corte na vertical. E aí, pessoal, nesse caso aqui, o que acontece? A gente só não pode cortar na vertical, né? Só não vai ser possível, né, ter ambos os pedaços com figurinha quando eu corto na vertical, se ambas as figurinhas elas estão na primeira metade do corte, tá? E aí, para isso acontecer, a gente vai fazer aqui mais ou menos aqui a mesma expressão lógica, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pode vertical vai receber se o y1 ele for menor ou igual a metade e o y2 for menor ou igual a metade, significa que os dois estão na esquerda, tá? Os dois estão na esquerda do corte. Ou, tá? Ou, aqui eu não preciso nem desses parênteses aqui. Aqui é só para questão de organização mesmo, tá? Ou o meu y1 ele é maior do que a metade e o meu y2 ele é maior do que a metade. Nesse caso, pessoal, nesse caso aqui dessa expressão aqui, significa que tanto o meu y1, né, tanto a minha figurinha, a minha primeira figurinha como a minha segunda figurinha, elas estão, deixa eu voltar aqui para, elas estão após o corte, tá? As duas estão no lado direito do corte. Beleza? E aí, pessoal, basta mais uma vez, né? Se a gente quer saber se pode cortar na vertical, a gente colocar aqui o operador de negação, tá? Essa expressão está validando se não pode. Quando eu coloco o operador aqui no caso, essa exclamação, a gente está fazendo a operação inversa, né? Então, quando essa expressão ela retorna true, verdadeiro, o resultado final vai ser false. Quando essa expressão retorna false, o resultado final vai ser verdadeiro. Beleza? E aí, quando é que a gente pode dividir? A gente pode dividir, pessoal, quando o corte da horizontal, a gente pode cortar na horizontal ou a gente pode na vertical, né? Então, se essas expressões aqui ela for verdadeira, significa que a gente pode cortar. Caso contrário, a gente não pode cortar. Então,
Então, vamos para o código aqui, pessoal. Vou abrir aqui o meu VS Code com vocês. Então, vamos lá, né? A gente tem algumas variáveis, tá? Que a gente precisa declarar. N é o tamanho do meu chocolate, tá? X1, Y1 são as coordenadas do primeiro, da primeira figurinha. X2, Y2, e aqui deixa eu só mudar para Y1, são as coordenadas da minha segunda figurinha. Vou ler o meu N, tudo bem? Vou ler a primeira figurinha, então eu leio as coordenadas dela. Vou ler a segunda figurinha, então eu vou ler as coordenadas dela, tá? Beleza? Vou criar uma variável booleana, tá? Porque ela vai armazenar o resultado de uma expressão lógica, então vou chamar de pod vou chamar de pod horizontal, a primeira, né? Horizontal. E essa variável ela vai receber o resultado dessa expressão que a gente fez aqui, ó, né? A gente pode até aqui copiar essa expressão e mover para cá, tá? Então, esse m aqui é a metade, né? Para a gente calcular a metade, basta a gente declarar essa variável aqui. Então, vou colocar metade é igual a n sobre 2. Esse resultado sempre vai ser inteiro, né? E vai ser exato, porque o n sempre é par. Então, o resultado dessa divisão vai ser sempre inteiro. Aqui, vou substituir onde tem m por metade, tá? Então, vamos substituir aqui. Então, se a minha coordenada está, né, antes da metade, as minhas duas coordenadas estão antes da metade, ou as minhas duas coordenadas x1 e x2 estão depois da metade, significa que eu não posso, tá? Então, aqui eu só estou pegando o inverso disso. Beleza? E aqui eu vou fechar com ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa agora para o pod vertical. Vou copiar essa expressão aqui. E aí, em vez de estar testando x1, eu vou testar aqui y1, y2. Aqui mais uma vez, em vez de ser x1 vai ser y1, em vez de ser x2 vai ser y2. E aí no final, pessoal, o que eu vou fazer? Se pode na horizontal ou pode na vertical, se a gente consegue cortar na horizontal ou na vertical, então significa que é possível fazer o corte, tá? Caso contrário, pessoal, não é possível, então a gente tem que imprimir N. Beleza? Vamos aqui agora, pessoal, compilar o meu arquivo. Então, chocolate em barra.cpp -o chocolate. A compilação deu ok. Vamos dar aqui um ponto barra chocolate. Vou voltar aqui para o nosso desafio, ó. Vamos aqui copiar a entrada. Vou colar. Nesse caso é possível, como esperado. Vou limpar o terminal. Vamos executar aqui o segundo caso de teste. Vou colar. E não é possível. Então, deu como esperado. Vou copiar o código e vou submeter, tá? Então, vamos aqui em escrever solução. Vou colar o código, né? Vou verificar se está C++, já está C++ aqui. Vamos aqui para enviar implementação. Então, está avaliando aqui a solução. Vamos aguardar um pouco. Agora sim, sua solução está correta. Então, deu certo, pessoal. Passou em todos os casos de teste. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!